vai ser então, portanto, vedado a autorização, né, de que trata esse decreto em algumas situações também específicas, ou seja, traz ali também uma lista de situações que está vedado, ou seja, não é possível conceder essas autorizações. São elas: é vedado, portanto, a autorização do uso alternativo do solo nos casos de imóvel que tenha ocorrido supressão de vegetação nativa não autorizada em APP, realizada após o dia 22 de julho de 2008, sem que o infrator tenha cumprido a obrigação de promover a recomposição da vegetação ou buscado a regularização. Também em APP protetora de nascente, exceto nos casos de utilidade pública, e isso é interessante porque, em princípio, você pode ter, né, as restrições. Você tem as restrições para uma área de preservação permanente, normais, né? Todas essas restrições são aplicáveis. Aí você tem as exceções, que são as possibilidades de intervenção, né? Utilidade pública, interesse social, baixo impacto e tal. E aí você tem a exceção da exceção, que é o caso da APP de nascente, que só vai aplicar aquilo da utilidade pública. Então é como se fosse uma exceção da exceção da exceção, porque você tem, né, primeiro tem a restrição geral das APPs, depois tem as restrições. Para a APP de nascente não aplica as restrições, mas no caso de utilidade pública aplica sim. Então a gente tem, né, a exceção da exceção da exceção da exceção. E isso é uma questão realmente complexa, né, de se entender sob o ponto de vista de lógica, mas é o que acontece na prática para as APPs de nascentes. Temos também nas áreas rurais com inclinação entre 25 graus e 45 graus, excetuados os casos de utilidade pública e interesse social, no entorno dos olhos d'água intermitentes num raio de 50 metros, excetuados os casos que se admite a intervenção em APP, ou seja, de utilidade pública, no imóvel rural que possuir área abandonada ou não efetivamente utilizada, nos locais de que tratam os incisos do artigo 9º, lá, né, excetuados os casos em que se admite a intervenção na APP. No imóvel rural que possui reserva legal com limites inferiores a 20% da sua área total, no imóvel rural cuja reserva legal mínima haja cômputo da APP, no imóvel rural cuja área da reserva legal tenha sido regularizada mediante compensação, né? Também nas áreas urbanas e de expansão urbana, assim consideradas em plano diretor municipal ou lei específica, se aplica o disposto na Lei Federal 6766, né, que é uma norma que trata dos loteamentos, né? Ela trata dos loteamentos e, portanto, ali vai se aplicar a Lei 6766. Pois bem, é assim que a norma traz a vedação, portanto, dessas questões. E eu critico muito essa situação, especialmente no final, relacionada aos municípios, porque eu, particularmente, não entendo que a Lei Florestal Federal, nem mesmo a Lei Florestal Estadual, podem delinear a competência municipal, que é autônoma, derivada da Constituição, de lidar com o interesse local. Então, eu particularmente entendo que existe uma divergência aí, né, em que o Estado deveria legislar, digamos, quase nada acerca dessas áreas de preservação permanente urbanas, né? E essa questão, porém, é uma questão que eu trato mais especificamente a título científico e discordo da maioria da doutrina, da maioria da jurisprudência e da maioria dos órgãos ambientais que entendem que essa interferência é possível. Eu discordo e acho que o município é quem tem que regular essa situação.